Olá! Hoje vamos falar sobre Pitágoras de Samos. Este grande filósofo da antiguidade é, no entanto, muitas vezes lembrado como tendo sido um grande matemático. Seu famoso Teorema de Pitágoras, ensinado no ensino médio. No entanto, apesar de trazer o nome de Pitágoras vinculado a si, não podemos afirmar de fato que o famoso Teorema de Pitágoras tenha sido um produto do próprio Pitágoras. Isso é importante que seja comentado porque uma das características que chama a atenção no estudo acerca de Pitágoras de Samos é a própria vida deste ilustre personagem da história da filosofia. Pitágoras, ele foi um grande andarilho que viajou por inúmeros lugares do planeta, né? E nesse processo de peregrinações, já desde muito jovem, Pitágoras foi se iniciando nos grandes mistérios que envolviam aí as religiões, tanto gregas, quanto também de outros povos, onde ele teve um profundo contato, como por exemplo os povos, o povo egípcio. Né? Então a cultura egípcia, a religião egípcia, vai exercer uma profunda influência, não apenas da religião, mas toda a sabedoria, a ciência que já vinha de alguma forma se desenvolvendo ali na região ali do Egito. O Pitágoras toma conhecimento de todos esses ritos, de todos esses conhecimentos, né? E se inicia desse ponto de vista teológico, né? Mais religioso, também lá no Egito. Né? Ele faz esse processo de iniciação na Grécia, né? Por meio dos famosos mistérios de Eleusis, né? Que cultuam aí a deusa Deméter da agricultura e o deus Dioniso, né? O deus aí conhecido como o deus, por exemplo, do vinho, né? Enfim, ele se iniciou tanto nos mistérios de Eleusis na Grécia, como também se iniciará, né? Participará de ritos iniciáticos, né? No Egito. E no Egito ele entra em contato, ainda jovem, com o chamado orfismo. O orfismo era uma doutrina muito conhecida pelo povo egípcio. Né? Na verdade, dizem que Pitágoras chegou a se iniciar no orfismo antes mesmo de sua viagem ao Egito, mas lá teria se aprofundado, né? Além de conhecer diversos outros conhecimentos, como, por exemplo, aí, se aprofundar nas próprias matemáticas. Né? Então, o Pitágoras, depois desse périplo, né, de viagens aí por vários lugares, além do Egito, ele retorna do Egito, né, na Grécia ele viaja por inúmeras cidades e estados também, vai a Mileto, né, Pitágoras vai à cidade que dá origem, né, a cidade na qual surge a filosofia, a colônia jônica de Mileto, né, lá provavelmente ele tendo sido contemporâneo de Lao Tse, né, contemporâneo aí também provavelmente nesse sentido de Anaxímenes. Se ele não conheceu Anaximandro, que foi o mestre de Anaxímenes, ele muito provavelmente conheceu o próprio Anaxímenes. E teria travado uma série de debates com este pensador que faz parte aí do rol dos primeiros fisiologistas, né, dos primeiros filósofos, né, os filósofos justamente da escola jônica que dá início à tradição filosófica. Então, esse jovem Pitágoras, repleto de conhecimentos muitos inclusive desconhecidos, até pelo próprio povo grego, né? Ele teve a oportunidade de se aprofundar em diversas doutrinas correntes de conhecimento que eram, de fato, digamos assim, né, vamos dizer assim, exóticas do ponto de vista da cidade de onde ele surge, da região da Magna Grécia, né? Por mais que houvesse esse intercâmbio cultural, né, o próprio Pitágoras é um exemplo vivo desse intercâmbio cultural entre a Grécia e os povos, né, do Oriente, né, ainda tratavam-se, sem dúvida, de conhecimentos não tão difundidos. Né? Enfim, nesse sentido, o Pitágoras ele é uma figura ímpar.
Este grande personagem, ele, podendo se iniciar no já referido orfismo, ele assume uma características para o seu próprio pensamento filosófico que terão grande influência desses processos de iniciação pelos quais ele passou durante a vida, já na sua fase de adolescência. Características essas que vão marcar o seu pensamento, como por exemplo a famosa crença pitagórica em relação à imortalidade das almas, né? E imortalidade das almas, que nesse sentido, mais do que serem imortais, elas também retornariam à vida terrestre num processo que hoje a gente chama de reencarnação, não é? Mas que, né, para eles a gente vai chamar na tradição filosófica esse movimento, essa crença no retorno da alma né, por meio de uma reencarnação. Nós chamamos isso de processo de migração das almas. As almas migrariam, uma hora elas vivem num determinado corpo, né, num determinado ambiente, digamos assim, um determinado receptáculo que lhes contém, e posteriormente ela passaria a habitar, enquanto alma, em outro corpo. Então o processo de migração das almas é algo que o Pitágoras obtém profunda influência da doutrina órfica, né? Ali que foi então posteriormente desenvolvida no Egito e que ele traz para dentro do solo grego de uma forma mais contundente em relação ao que até então se tinha acesso por parte desse povo seu contemporâneo, né? Pitágoras, que como eu disse, nasce em Samos, é uma cidade da Magna Grécia, mas não é em Samos que ele passa a vida. Como já dissemos, ele viajou por diversos lugares, tendo viajado inclusive para Mileto, conversado com Anaxímenes, etc. E aí, então, posteriormente, Pitágoras vai viajar também para uma cidade chamada Crotona. E é em Crotona em que Pitágoras irá fundar a sua famosa escola de filosofia. Então, Pitágoras ele é fundador de uma escola de filosofia em Crotona que terá uma série de discípulos que serão assim chamados pitagóricos, né? Os pitagóricos, junto com Pitágoras, constituem então este círculo que vai se aprofundar cada vez mais em uma série de estudos sobre os assuntos mais diversos, envolvendo aí, obviamente, né, as matemáticas, mas não só, questões aí como a astronomia, né, como né, a aritmética, a geometria, na matemática, a astronomia, né, questões envolvendo a medicina, né, enfim, a música, né, uma série de disciplinas que vão se constituir como interesses por parte da escola pitagórica. Essas disciplinas, esses conhecimentos que eram estudados, difundidos, pesquisados na escola de Pitágoras, fundada em Crotona, eles tinham profundas influências dessas doutrinas que Pitágoras pôde ter acesso ao longo de sua vida, como já referido o orfismo, e a já referida teoria da migração das almas, segundo a qual, como estávamos dizendo, as almas elas possuem imortalidade, elas passariam de um corpo ao outro sucessivamente, né? Isso vai, por exemplo, levar Pitágoras a recusar-se, né, ao alimentar-se de fontes de vidas animais, né? Inclusive conta-se que, em função da crença pitagórica de que a alma poderia voltar à vida em corpos não necessariamente humanos, diria Pitágoras que quando viu, né, contam que quando Pitágoras viu uma pessoa assim maltratando um cachorro, teria lhe dito: ora, não faça isso, né? Afinal, pode ser o seu irmão, né? Eu não conheço a história com profundidade, mas suponho que o irmão da pessoa tivesse morrido, né? E vai que é o seu irmão aí no chão que você está tratando como se fosse um cachorro morto, mas não, está vivo aí.
Entende? Então, há inclusive nesse sentido né, um valor ético, né, envolvido aí nessa crença da imortalidade da alma, que tem a ver né, parece muito doutrinas kármicas, né, que a gente vai conhecer a partir de outras concepções, correntes religiosas, né? E em Crotona, a escola de Pitágoras, ela debatia sobre inúmeros assuntos, né? De modo que existiam certos assuntos que os pitagóricos, eles falavam abertamente ao público, chegavam inclusive a escrever uma coisa ou outra sobre né, alguns desses temas, e e eram temas considerados temas de possível acesso público, né? Esses temas de um possível acesso público, que nesse sentido não dependeriam de uma iniciação prévia por parte daqueles que lhe desejassem conhecer tais temas, estes temas de acesso público eram os assim chamados temas exotéricos, né? Exotéricos aqui que a gente escreverá então com X para demonstrar este movimento de algo voltado para fora, tá certo? Ora, por outro lado, havia uma série de outros conhecimentos mais profundos, doutrinas que exigiam, né, uma dedicação mais assídua, né, uma certa sistematicidade, né, uma coisa quase que religiosa mesmo, né, por parte então destes iniciados, né, estes conhecimentos que já exigiam um grau de amadurecimento maior por parte da alma, né, e dos estudantes nesse sentido ali em relação àqueles temas. Estes conhecimentos eles serão então chamados de os conhecimentos da doutrina, né, de caráter esotérico, com S nesse caso, assim como a gente conhece aí o que a gente chama de esoterismo, não é mesmo? Então, as doutrinas esotéricas, com S, elas eram restritas ao círculo interno da escola de Pitágoras. Ao contrário das doutrinas exotéricas, que inclusive encontramos às vezes um texto ou outro sobre algumas coisas que ali se debatiam. Agora, sobre o que aconteceu, o que se tratavam, né, sobre o que se debatia no interior da escola de Pitágoras, voltado para o círculo interno, isso muito pouco se sabe. Muito pouco se sabe, né? Sabe-se, no entanto, algumas pequenas informações. Uma delas, que é muito importante ser ressaltada, é que, para Pitágoras, e agora a gente faz o link com aquele problema do teorema de Pitágoras que nós falamos que não podemos afirmar ser do próprio Pitágoras, lá no começo da nossa aula. Para o Pitágoras, e nesse sentido para os pitagóricos, já que distinguir um dos outros é complicado, este pensador ou este círculo de pensadores acreditavam que o número é, ou era, nesse sentido, a origem de todas as coisas. O número e suas relações matemáticas. O número e suas relações matemáticas correspondem, portanto, para Pitágoras àquilo que para Tales representou o úmido, a água, né, o elemento úmido, ou que representou para Anaximandro o áperon, o indeterminado, o ilimitado. Ou para Anaxímenes, com quem provavelmente Pitágoras teve contato, representava o ar, o apneuma. O número era a arqué de Pitágoras. Pitágoras, então, com esta crença de que o número é a origem do universo e de que as relações matemáticas regulam o comportamento do universo, ele nos traz a um patamar de reflexão filosófica até então inaudito. O que o Pitágoras nos traz à tona é uma forma de ver a realidade
segundo a qual aquilo que responde, de fato, pela explicação concreta do que nós experimentamos por meio dos nossos sentidos, é, no entanto, uma causa inexperienciável pelos sentidos. Mas mais do que isso, porque inexperienciável pelos sentidos também já era o Aperon de Anaximandro. Só que a diferença entre o Aperon de Anaximandro e o número e as relações matemáticas de Pitágoras é que o Aperon, ele ainda é uma realidade material. Agora, o número, por mais que o número faça parte da natureza, ele não tem dimensão material. Ou alguém aí já viu, né, quando a gente fala assim, é só simbólico, quando o pessoal fala dos 2 patinhos na lagoa, falando que é o 22, né? Alguém já viu 2 nadando numa lagoa? Não vê. Né? Alguém já viu aí uns números saltitantes, né? O número 1 dando de mão dadas aí com o número 0, e aí você vê um 10 no meio da rua? Isso não existe, né? Então, a imaterialidade dos números é algo de inaudito, é algo de novo no interior do pensamento filosófico, no que tange justamente o debate sobre a origem do universo. Pitágoras, assim, ele representa para nós um ganho de racionalização. Da mesma medida que podemos falar, por exemplo, dos mitos, como a primeira tentativa de explicação racional acerca da realidade. Ou melhor, de uma tentativa de uma racionalização na explicação acerca da realidade. Ainda muito carente de vários expedientes de fato racionais. Nós também podemos ver estes expedientes racionais, digamos que, se degladiando, se debatendo, avançando no interior da própria tradição filosófica, que é uma daquelas características que, em alguns dos nossos vídeos passados, nós já demarcamos como sendo uma das características eminentemente filosóficas, a intertextualidade. A capacidade, nesse sentido, inerente à filosofia, de que ela seja permanentemente aberta, que ela revise seus próprios posicionamentos, seus próprios pressupostos, as consequências de suas ideias, que ela exponha à prova suas ideias. Então o que nós vemos é um ganho de racionalidade, é assim pelo menos que eu gostaria de defender o que significa Pitágoras para nós. Pitágoras para nós representa um ganho de racionalidade do ponto de vista de um ganho de abstração. A explicação sobre a origem, ela se torna extremamente abstrata. A complexidade da explicação de Pitágoras está no fato de que o número ele não tem uma realidade material. Agora, e o que dizer da realidade material? E o que dizer do mundo sensível? Se o número, que é uma coisa que nem existe materialmente falando, é a origem de todas as coisas, a partir das suas relações matemáticas, bem, até aí a gente até que pode tentar entender, né? Aceitar o negócio ali, afinal de contas, todo mundo aqui já viu Matrix. Não é mesmo? Todo mundo aqui conhece um pouquinho de Platão, se não conhece, fica de olho nos próximos vídeos que em breve estaremos falando sobre Platão. E sabe que não é de hoje, né? Todo mundo conhece pelo menos o cristianismo. Todo mundo, portanto, está familiarizado com a ideia de uma origem não material da realidade. Algo semelhante ao que representam os números. Não é mesmo? Mas em relação ao mundo sensível? O que dizer do mundo sensível? Ora, o mundo sensível, ele é um mundo cujo aparecimento é um aparecimento que se daria de forma sempre mediada por dualidades. Enquanto que os números e suas relações representam a totalidade do que é possível, a origem e a totalidade das coisas, o modo como estes números se manifestam na natureza será sempre por meio de dualidades. Então, o que o mundo sensível permite aparecer em relação aos números não é a infinitude dessas relações numéricas, né, e não é esta
esta abstração que representa, né, o pensamento matemático. O que nós podemos acessar quando nós olhamos para o mundo são relações determinadas. São experiências pontuais. Ora você vê o mundo de noite, ora está de dia. Ou você vê uma reta, ou você vê uma curva. Ou você vê um número ímpar, ou você vê um número par. Essas dezenas infinitas, essas números, vamos dizer assim, relações duais, seria a forma pelas quais o mundo apareceria para os nossos sentidos. Nós seríamos incapazes, pelos nossos sentidos, de acessar esta dimensão abstrata que corresponde à verdade e, nesse sentido, à beleza do mundo. O que nós somos capazes de acessar com os nossos sentidos são apenas relações de antagonismos, relações de oposições. É quente ou é frio. Só que os números, eles nos levam a um patamar da harmonia dos contrários. Porque uma vez que todos esses antagonismos, uma vez que todas essas oposições, elas são provenientes do mesmo fundo, que é os números e suas relações numéricas, matemáticas, então temos que tais oposições são apenas oposições para a experiência sensível, para os nossos limitados sentidos. Mas a verdade é que o quente e o frio são momentos de uma mesma realidade. O positivo e o negativo são momentos de uma mesma realidade. A curva e a reta são a unidade, são as diferenças de uma mesma unidade. Em função disso, Pitágoras vai nos ensinar o seguinte: se nós queremos conhecer o mundo como ele é, nós não podemos nos prender aos nossos sentidos. Os nossos sentidos eles vão ficar sempre limitados às relações de opostos. Para nós acessarmos a verdade do mundo, é preciso que nós tenhamos os olhos da razão voltados para aquilo que é a essência daquilo que aparece aos nossos sentidos. E a essência do que aparece aos nossos sentidos, ela é mais do que a causa do que aparece, ela é imaterial em si mesma. Ela é invisível. Ela não é acessível pelos sentidos, né? Porque ela é, inclusive, imaterial. Né? Como eu vou acessar algo pelos sentidos que não seja material? Que não tenha uma experiência, que não seja objeto de experiência possível. Que eu não posso mensurar ali. Então. Você consegue acessar a matemática como causa do mundo. Você consegue fazer, por exemplo, pega, né, a razão áurea. Né? Você vê que é um padrão matemático que se repete em uma infinidade de formas da natureza. Então, parece que está lá. Parece que os números e suas relações matemáticas estão lá, no fundo das coisas. Eu não acesso o número nem suas relações matemáticas, mas reconhecendo o número como fundamento dessa realidade e essas relações, eu tenho aí sim um conhecimento muito mais complexo, porque mais profundo, que parte da essência, para retornar às aparências e explicando devidamente, a partir dos seus princípios fundamentais. Então já vê-se aí o quanto que Pitágoras nos ajuda em relação a questões, por exemplo, metodológicas. Não é mesmo? Bem, para concluir, gostaria apenas de enfatizar uma outra concepção de Pitágoras muito interessante, que é acerca
de como Pitágoras via o próprio universo, né? Já que os números eram o fundamento de tudo, também seriam o fundamento do cosmos, dos planetas no espaço, né? no universo. De modo que dizem que Pitágoras, nesse sentido, ou os pitagóricos, né? Deve estar claro para vocês agora que essa diferença é difícil de estabelecer, né? Dizem que Pitágoras, os pitagóricos, afirmavam que os planetas, né, os corpos celestes, no seu movimento, como tudo que existe, é um movimento regido pela harmonia. Porque, ao contrário do que nos mostra a experiência sensível e os contrários, o que rege o universo é a harmonia. É a harmonia desses contrários. Daí vai vir um Heráclito lá na frente, né? Daí vai vir lá na frente ainda um Hegel, por exemplo. Né? Então, é a harmonia que é o fundo da verdade das coisas. E esta harmonia que os números é que permitem, ela geraria no universo uma espécie de dança cósmica. Uma tal relação, né, entre os planetas nas suas distâncias, nos seus movimentos, nos seus ritmos, nos seus... né, que este balanço equilibrado entre os planetas, entre os corpos celestes, geraria uma harmonia de tal ordem que seria uma harmonia como que da música. Portanto, uma harmonia celeste. A harmonia da dança dos planetas. Né? E aí eu gostaria de ler para vocês uma passagem de um livro aqui da Simone. Aqui para quem conhece, né? Simone Jacquemart. Não sei se a pronúncia está correta, tá? Mas é um livro sobre Pitágoras e que no título vem justamente a ideia da harmonia das esferas. É um livro muito legal, que eu li para escrever um artigo no início da minha graduação. E eu estava dando uma folheada e eu descobri aqui uma passagem que me foi relevante à época e que me parece relevante para nós. Diz que Pitágoras, quando estava já em Crotona para a fundação da sua escola, né, a escola pitagórica, ele então teria se dirigido, né, à população local com um grande fervoroso discurso. E um dos elementos do discurso de Pitágoras aos cidadãos de Crotona, ele diz o seguinte: bela é a visão da totalidade do céu, em que se deslocam os astros. A ordem que ali reina só pode ser compreendida por intermédio dos números e pelas relações que esses números estabelecem entre todas as coisas. A gente fica por aqui. Se você gostou desse vídeo, curta ele, por favor. Se puder, for do seu interesse e achar relevante, compartilha com quem você achar que possa também se interessar. Se inscreva no nosso canal, isso ajuda bastante, fortalece, para que eu volte aqui e traga mais conteúdo como esse. Até a próxima.